E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou conversar com o Márcio Castro, aprovado em primeiro lugar para analista judiciário da área administrativa do TSE. Ei, Márcio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Oi, Laura, boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você para compartilhar um pouquinho dessa experiência aqui, que foi a preparação para o TSE. Ah, imagina, Márcio. Primeiramente, parabéns mais uma vez por essa conquista, assim, muito incrível. O TSE, todo mundo sabe que foi um concurso enorme aqui, o Brasil inteiro correndo atrás dessas vagas, né? E, né, parabéns mais uma vez. E, segundamente, obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente, batendo esse papo. Tô com 1000 perguntas que eu quero saber aqui, que eu quero fazer para vocês, que eu tenho certeza que está todo mundo curioso. Combinado. Gente, e só uma curiosidade, né? Quando a gente levantou os aprovados e tal, o Márcio mandou mensagem falando: eu usei os mapas e eu estudei também. E eu fiquei tipo assim: ai meu Deus, tô super animada para saber como a gente conseguiu contribuir para essa jornada. Então, Márcio, para a gente começar, só para a gente entender mais assim sobre o seu momento, assim, né? Conta pra gente um pouquinho sobre a sua formação, eu já tenho minha desconfiança, né? Mas e como surgiu quando essa vontade de prestar concurso público? Tá certo. Laura, eu sou formado em administração de empresas, né? Formei em 2010 e eu comecei a prestar concurso público em 2012, né? Então, eu já sou servidor público desde 2013, né? Então, hoje eu sou servidor público da CAPES, da carreira de Ciência e Tecnologia, e eu Eu era vi. bolsista da CAPES. Você era bolsista da CAPES, olha só, tá vendo? Eu trabalhava no laboratório de física. Ai, Olha só, tá nostálgico. vendo? É um Que órgão legal. maravilhoso, sabe? Assim, eu adoro aquele lugar, foi um lugar muito transformador na minha vida, assim, que tenho muita Sim. gratidão pelo que eu consegui até hoje, é graças à CAPES. E foi no ano passado mesmo que despertou uma vontade de retornar aos estudos para concurso, né? E o que mais me motivou a estudar para concurso lá em 2011, 2012, era porque eu realmente queria sair das asas do meu pai e da minha mãe, porque depois que você se forma, você até fica um pouco perdido, assim, né? Porque aí você realmente precisa dar um direcionamento na vida, assim. E graças a Deus eu tive uma oportunidade muito boa que meus pais me ofereceram em fazer um cursinho preparatório para eu conseguir a aprovação, né, no meu primeiro concurso. Que legal. E aí, então, no ano passado, aí eu pergunto tudo, tá? No ano passado, quando que você resolveu retomar os estudos? Como foi isso? E por quê? O que que teve um gatilho, assim, alguma coisa? Ou já era algo que você vinha pensando há mais tempo? Não, eu não vinha pensando há mais tempo, né? O que me despertou realmente a voltar a estudar para concurso foi que teve uma reestruturação na carreira do executivo em que a gente percebeu, né, que alguns cargos assim eles não estavam tendo a valorização que eles realmente merecem, né? Sim. Então, como isso se encaixou bem assim para o cargo que eu ocupo hoje, eu realmente pensei que eu tinha que voltar a estudar para eu ter uma condição melhor de futuro de vida também, um pouco mais de tranquilidade, né, para eu conseguir fazer minhas coisas, realizar outros sonhos que eu tenho ainda. E com isso, eu realmente, a partir de julho de 2024, que eu comecei que eu retornei aos estudos, de fato, assim, de Meu verdade. Deus, então foi muito rápido a sua preparação para o TSE. Foi uma preparação muito rápida, em que eu não tinha expectativa nenhuma, assim, de terminar como está agora, né, com essa classificação tão boa, né, e a minha maior preocupação foi, na época, definir uma área ali que eu realmente queria seguir nesse primeiro momento, porque eu ainda tenho mais um objetivo dentro do serviço público que eu vou me dar uma oportunidade, e com isso eu comecei a estudar assim, realmente com muita tranquilidade, com muita calma, procurando observar bem aquelas matérias que vinham caindo para a área administrativa, para eu realmente fechar esse núcleo duro dessas matérias, e aquelas matérias novas que pudessem vir a cair nos editais seguintes, aí eu poderia incluir. E graças a Deus está dando tudo certo até o momento. Assim, estou muito feliz com isso tudo. Nossa, demais. Em julho, quando você retomou, você já mirou no TSE ou veio isso depois?
Não, isso veio muito depois. Em julho, quando eu iniciei, eu estava muito mais preocupado, assim, em realmente ir ganhando conhecimento naquelas matérias mais básicas, né, Tá. que são para a área administrativa. Então, eu não tinha mirado em nenhum concurso ainda, assim, Só te específico. interrompendo um pouquinho, para quem está assistindo, que está começando agora, compartilha com o pessoal quais foram essas matérias que você já começou focando. Certo. Eu comecei focando com a língua portuguesa, com direito constitucional, direito administrativo, e para a área administrativa cai muito a administração geral, a administração pública e a administração financeira e orçamentária. Então, eu estava focando realmente em ficar bem nessas matérias, porque se porventura viesse alguma matéria diferente, que sempre vem, como informática, raciocínio lógico, né, estatística pode vir também, a gente tenta incluir para conseguir fazer uma boa prova e tentar ser minimamente competitivo dentro da prova. Então, essa Não, foi a estratégia que eu usei no início, né, de realmente ir ganhando rotina de estudo, ganhando o hábito de novo de estudar, que no início era muito complicado, até que a gente conseguiu encaixar bem uma boa rotina de estudo. não, perfeito. Eu vou querer entrar nesse ponto da rotina direitinho, mas só antes para a gente compreender essa linha do tempo. Você lembra em qual momento você direcionou para o TSE, que você começou a incluir direito eleitoral e assim foi? Olha, direito eleitoral, eu vou ser bem sincero, eu estudei nos últimos 15 dias direito eleitoral, foi muito Meu rápido, Deus! porque eu ainda não tinha, por exemplo, fechado as matérias ali todas do núcleo duro, né, da área administrativa. Então, nos últimos 15 dias, eu comecei a ler um pouquinho sobre direito eleitoral, eu não vi aquela, todos aqueles itens do edital, procurei entender mais o que poderia ser cobrado, e o que tinha também muito mais relação com a matéria de direito constitucional. Como eu já estava Sim, estudando direito constitucional, muita coisa se aplica ao direito eleitoral. Então, o que eu mais observei foi a questão de partido político, direitos políticos e direitos do cidadão. Então, foi basicamente isso que eu procurei saber dentro de direito eleitoral para a prova. E eu estava muito inseguro também, porque eu sabia que não seria o meu ponto forte, né? Então, eu tinha que ir muito bem nas outras matérias também, para eu tentar fazer uma boa prova. gente, eu tô em choque aqui. Fiquei até desestruturada. Já falando assim, ah, não, acho que uns 2 meses antes da prova ele começou e tal, mas 15 dias. Não, muito legal. Então, vamos entrar na parte da rotina, que eu acho que é uma curiosidade que muita gente tem. Qual que era seu... Eu vou fazer várias perguntas seguidas, assim, aí a gente vai desbravando essa rotina. Como era o seu horário de trabalho? E ele era híbrido, presencial, remoto, como era? Isso, o meu horário de trabalho ele é híbrido hoje, né? Então eu consigo, mas eu vou todos os dias presencialmente, porque eu sou responsável por uma coordenação dentro da CAPES, né? Uhum. Que cria diversos programas para o Sistema Nacional de pós-graduação. Então eu vou presencialmente pela manhã, à tarde eu tento trabalhar mais de casa. Então isso, querendo ou não, fez com que facilitasse a minha rotina pós-trabalho, né, de conseguir encaixar os estudos da melhor maneira possível também. Perfeito. E aí, que horário você ia dormir, que horários você acordava? Certo. Então, como eu entro pela manhã na CAPES ali por volta das 8h30, 9 horas da manhã, e eu realmente senti uma grande necessidade de já ir para o trabalho, pelo menos com alguma sessão de estudo feita, né? Então, eu estava Sim. acordando por volta das 4h30, 5 horas da manhã, para eu conseguir chegar no trabalho, pelo menos com 1h30, 2 horas líquidas de estudo. E isso fazia com que eu já tirasse bastante responsabilidade da meta que eu tinha que cumprir no dia para o meu pós-trabalho, quando você está mais cansado. Então, eu procurava dormir ali entre 9 horas e 10 horas da noite, para eu conseguir acordar 4 horas, 4h30 da manhã, para eu conseguir estudar. Perfeito. E qual era a sua meta de estudos diária? Isso, eu sempre estudei entre 3 e 3 horas e meia por dia. Legal. Eu nunca extrapolei esse tempo de estudo, inclusive nos finais de semana. Então, eu mantive essa mesma rotina de 3 horas, 3 horas e meia, todos os dias da semana, praticamente. Salvo algumas exceções, que a gente tem alguns problemas, né, que podem vir a acontecer durante o dia a dia, mas a média, com certeza, foi por aí, 3 horas, 3 horas e meia de estudo.
Não, perfeito. E como você executava o estudo em si? Não, antes de entrar no estudo, você praticava atividade física, conseguia encaixar também na rotina ou ficou suspenso? Pratico atividade física, eu faço duas atividades físicas que eu adoro muito, né? Que é a academia, que eu faço musculação, que eu adoro isso, é um momento que eu tenho ali de realmente concentrar bastante, focar, pensar nas minhas coisas, né? No meu dia a dia, e eu amo jogar tênis. Então, para Ah, mim, é o esporte da minha vida, assim, é o tênis, assim, que eu pratico desde os 13 anos de idade, pode dizer. nossa, eu comecei a jogar tênis, né, no ano passado, eu e meu marido, a gente começou junto. Aí, cara, eu acho que meu corpo não estava pronto. Eu comecei a machucar, cada hora eu machucava uma coisa. Então, primeiro eu machuquei o antebraço, que eu acho que eu não tinha esse hábito, assim, né, desse movimento. Mas aí sarou. Mas aí os meus dois joelhos começaram a reclamar. E aí, desde então, toda vez que eu jogo tênis, dói meu joelho. Aí eu não fui pra frente. Mas eu também não tinha muito futuro, não, sabe? Mas aí o meu marido vai continuar, assim que as chuvas pararem. É Mas um era esporte, muito legal. É é um esporte maravilhoso. lindo, maravilhoso, Super eu adoro. lindo. Ai, não, eu tava adorando, mas enfim, não dá pra gente brigar com o corpo, né? Acho que meu joelho ele foi feito para andar em linha reta, sem tranco, sem... Ele assustou muito, sabe? Falei, não, então não vou forçar, não. Mas então, perfeito. Então você ainda achava atividade física muito bom. Muito mais É, na hora do almoço, assim, que eu conseguia encaixar a atividade física e eu não fazia tá. uma atividade física estressante, assim, a ponto de me deixar exausto, sabe? Porque eu sabia que ainda tinha que estudar, ainda tinha que trabalhar. Então, é mais para eu manter meu corpo ativo, minha mente tranquila também, para eu conseguir Perfeito. seguir na rotina. É, não, a atividade física para quem estuda, cara, faz toda a diferença, porque ajuda a controlar a ansiedade, ajuda a controlar aquelas dores nas costas também, fora os benefícios cognitivos também, né? Memória, atenção, concentração, tudo isso ajuda. Então, perfeito. Agora vamos entrar no estudo em si. Conta pra gente, assim, como era o seu método de estudo, a sua sessão de estudo. Se você usava mais videoaula, se usava PDF, como usava um ou outro, se fazia resumo, como você usava os mapas do aluno, o estudo em si, assim, como era? Como que era, né? Então, eu vou falar como que eu comecei e como que eu fui mudando até eu achar Ah, o ótimo. melhor modelo possível, né? Eu comecei achando que eu poderia estudar igual eu estudava em 2012, que eu poderia fazer os meus próprios resumos, que eu tinha o mesmo tempo disponível. E aí eu vi que isso ficou muito improdutivo, sabe? Eu não tinha uma produção muito grande, porque se perde, entre aspas, muito tempo fazendo seus resumos e as suas anotações, né? Então, quando eu percebi isso, eu não fiz resumo nenhum para essa prova. O que eu realmente utilizei foi muito o material do Estratégia, especialmente PDF, né? Para mim, hoje é o PDF muito mais completo que existe, assim, dentro do universo dos concursos, né? E realmente a maioria deles, eles conseguem abranger toda a parte que realmente cai no edital, aquelas questões que caem no edital. E até que eu conheci, por meio de um vídeo que eu vi os seus mapas. E aí eu achei super interessante. Você até disponibilizou um produto gratuito. Sim, sim. Aí eu falei, deixa eu ver como que é a organização, porque eu sentia falta do resumo, sabe? Assim, para eu realmente fazer as minhas revisões. Eu adorei bastante, tudo organizado, com pegadinha, onde tem pegadinha, aonde fala que tem que ter atenção, o que tem que ser decorado. Aí eu falei, massa, o que você realmente precisa para conseguir ganhar um pouco mais de agilidade? Então, a minha parte de revisão era feita com os mapas da Lulu e e depois bastante exercício. Eu nunca deixei de fazer exercício de concurso em nenhum dia. Eu até estava olhando Sim. aqui antes da nossa conversa, quantos itens eu fiz de julho até agora, né? Eu fiz Ah, 13.115 itens de nossa senhora, 13 mil. 115. Meu Deus. Até Então, anotei. esse exercício, para mim, hoje é o principal caminho, assim, para a gente começar a entender a banca, né? Então, eu acho que foi Uhum. realmente um grande diferencial, foi aquela leitura do PDF com mais exercícios no dia, e no dia seguinte, depois, naquelas revisões mais regulares, eu sempre usava o mapa do aluno com bastante exercício também. Eva, muito obrigada. E agora eu quero saber também como foi o uso da plataforma do Estudei para você. Para quem não conhece, o Estudei é uma plataforma nova que eu lancei no início do ano passado,
de planejamento, organização de estudos e tal. Então, eu estou muito empolgada em conversar com um aprovado que usou para saber mesmo, assim, como que encaixou na rotina, curiosidades que eu tenho, assim, se você usava o cronômetro ligado, ou se você registrava tudo depois, se você usava o planejamento automático, ou você mesmo ia fazendo, como que era? Então, a plataforma, estudei, eu conheci ela depois, foi quando eu realmente adquiri seu produto, que veio aquele e-mail, né, sobre a plataforma, que eu tinha o acesso e tudo, aí eu fui observar ela, e ela, realmente, ela tinha tudo aquilo que eu precisava e sentia falta para me organizar melhor, né, como, por exemplo, a maior dificuldade que eu tinha era em organizar as minhas revisões. Então, Sim. quando você realmente coloca ali, e ele vai te colocando o que você tem que fazer no dia, aquilo já tirava um peso das minhas costas, assim, enorme, porque eu já sabia por onde que eu iria começar, né? Então, eu usei bastante o Estudei por conta disso. Eu usava, sim, aquele cronômetro que já é disponibilizado por disciplina, porque aquilo ali, como eu fazia sessões de estudo, ele me ajudava bastante. Mas se tinha um tempo já pré-estabelecido, eu via que eu precisava de mais tempo, eu inseri aquele mais 5 minutos, mais 15 minutos, até eu realmente conseguir chegar no final do conteúdo. Então, essa Eu brinco que essa... plataforma Oh, é desculpa. incrível, assim, sabe, Laura? Você realmente consegue colocar aquelas questões que você fez no dia, você consegue ter o seu relatório, ver quais são os pontos fracos que você precisa melhorar. E sobre o planejamento, eu ia naquela regra mesmo de qual você tem mais sabedoria, qual você tem mais conhecimento, o que você tem menos conhecimento, e a própria plataforma já ia calibrando. E isso é muito bom para quem está iniciando no mundo de concurso e para quem já está muito avançado também, porque, querendo ou não, você já se deixa organizado, que é o principal problema hoje da gente que está estudando, assim, essa organização global, sabe, dos estudos. Nossa, não, com certeza. Eu brinco que esse timer, né, que você tem o mais 5, mais 10 ali, quando tá rodando o cronômetro para aumentar o tempo da sessão, é a soneca que deu certo, sabe? Porque Tá aquele muito o certo. despertador, quando toca e você põe a soneca, aquilo ali te atrapalha, mas a soneca do estudo, que é, pô, preciso mais 5, 10 minutinhos aqui, essa soneca é boa, essa vale usar, né? Ai, Dá mas que muito legal, cara. Fico muito feliz mesmo. A gente idealizou isso daí justamente pensando nisso, né? Em organizar o estudo para você poder tirar isso da cabeça, né? E aí focar em sentar e estudar e focar na matéria mesmo e tudo mais. Nossa, muito legal. Então, calma, então, ai meu Deus, é muita coisa. Eu tô tensa agora para saber o restante, ó. Então, aí você estava estudando, começou o eleitoral, ai meu Jesus, 15 dias antes, não, prova. Você chegou a fazer simulados para essa prova do TSE? Como foi? Oh, essa é uma ótima pergunta, Laura. O pessoal lá no meu trabalho, depois que viram que eu fui aprovado, perguntaram isso para mim, né? Ah, Simulado, eu não sou uma pessoa que funciona bem com esses simulados, sabe? uhum. Então, isso aí eu já sabia desde quando eu comecei a estudar ali em 2012, que eu já não tinha, que eu não conseguia obter a mesma concentração, né, para Sim. fazer simulado em casa e tentar fazer essa simulação de prova. Mas o que eu fiz aqui em Brasília, saíram alguns concursos da área administrativa, né? E eu fiz Tá. duas provas antes do TSE, que foi a prova da Codevasf, que é uma empresa pública, e fiz a prova do STJ também, que foi no final de semana anterior, né? A Tá. prova da, eu digo assim, que a prova da Codevasf, ela foi um grande divisor de águas para mim, assim, em termos de saber que eu estava no caminho certo, assim, em termos de estudo e de método, que eu tive um bom resultado, e aí eu falei, não, então pode seguir nessa linha. Então, o que para mim funciona realmente é fazer prova, ir para o ambiente de prova, simular a prova realmente como ela é, porque, na minha opinião, a gente pode pegar uma sala ruim, a gente pode pegar uma escola ruim, a gente pode ter situações em que aqueles fiscais de sala conversam, então fica um certo barulho. Então, para mim, o que mais fez diferença foi realmente vivenciar de novo todo esse ambiente com os candidatos, ver o pessoal estudando antes da prova, ver como que realmente está o ambiente de prova. Então, esse, para mim, são os melhores simulados que eu pude aplicar para mim, que eu vejo que funciona melhor. Não necessariamente é a regra para todos, né? Mas para Sim, mim é o sim. que realmente me deixa mais focado e realmente concentrado, assim, para E conseguir. você
praticou muito com questões também, né? Então, assim, as questões já te direcionavam na parte do conteúdo. Mas eu Perfeito. perguntei principalmente por conta de ser Sebrasp, porque eu tenho a curiosidade de saber qual estratégia você usou na prova da Sebrasp, que se você deixou coisa em branco, se você chutou, como que foi? Ótimo. Então, já aproveitando esse gancho, né, que eu fiz essas duas provas antes, aí o que eu percebi? A prova do DEVASF, eu deixei muitos itens em branco. Então, o Uhum, que eu pude perceber é que se você deixa muito item em branco, você pode até já estar se retirando da competição, porque a sua prova fica muito limitada em termos de pontuação, né? Se você não tem segurança naquilo tudo que você marcou na prova. sim. Aí, quando eu fui para a prova do STJ, eu já fui um pouco mais corajoso. Eu já deixei menos questões em branco, mas ainda assim deixei um número razoável de questões em branco, em que acaba que eu também fico limitado. Então, Sim. quando eu fui fazer a prova do TSE, eu já estava muito mais confiante, porque eu tive um bom desempenho na prova do STJ também, não tão bom quanto esse último, mas que me deu o alerta que eu realmente precisava, assim, de que você está no caminho certo, reforçou ainda mais aquele sentimento, e eu fui para a prova do TSE para fazer ela inteira. Mesmo ela sendo peso 2 na parte específica, eu já fui com a intenção de fazer a prova toda. Acabou que eu deixei 4 itens em branco só na prova, Uhum. porque eu realmente eu não lembrava do conteúdo. E como era peso 2 na parte específica, eu achei melhor não arriscar esses 4. Mas eu fiz a prova praticamente inteira. Eu fiz os 116 itens de 120. Fiz a prova. E aí, você lembra mais ou menos assim, quantos que você tinha mais certeza e quantos você marcou meio que no chute, assim? Eu não sei dizer assim quantos assim, mas eu lembro que eu Uhum. tinha circulado umas 13 bolinhas de item lá, que são quando geralmente eu tenho dúvida, eu deixo eles Não tem a marcados para eu dúvida. para eu voltar. Então eu lembro Sim. de mais ou menos uns 13, 14 itens assim que eu tive que dar um chute com um pouco mais de conhecimento assim, porque não estava Aham. claro, então eu precisava de mais tempo para ler um pouquinho o item e entender da melhor maneira. Ó, não, perfeito. E qual foi a sua pontuação final? A minha pontuação final, eu vou até abrir aqui para eu dar uma olhada. Eu Neste fiquei momento, né? na prova objetiva, eu tirei 165 pontos. Nossa. E na prova discursiva ficou 47,91 de 50. E como foi a preparação para essa discursiva? Você fez algum cursinho? Você praticou sozinho? Ou foi na raça, assim, no dia? Como foi? Nunca, eu nunca fiz um cursinho para discursiva, mas o meu ofício dentro da CAPES, ele faz com que eu escreva muitas notas técnicas, né? Todo Legal. dia eu escrevo alguma coisa. Então, eu posso dizer que todo dia eu estou sempre praticando algum tipo de texto, algum tipo de redação. Então, eu fui bem tranquilo para a parte da discursiva, porque eu sabia que ia escrever, eu sei. Aí você tem que dar sorte de um tema ser também que você consiga discorrer. Então, como acabou que o tema eu sabia discorrer um pouquinho, acabou que deu tudo certo, graças a Deus. Assim, mas foi uma surpresa muito grande. Falar. Nossa, gente, é muito incrível. Continuando então sobre o dia da prova. Você ficou nervoso? Você estava tranquilo? Como estavam as expectativas também? Certo. No dia da prova tem uma situação engraçada, assim, que quando a fiscal de sala entregou as provas, assim, aí eu li um item, 2 itens, eu falei, ixi, eu não lembro de nada, me deu um branco geral, assim, sabe? Sim. Aí eu pedi para ela para eu sair de sala, para eu ir ao banheiro respirar um pouco e para eu tomar uma água também, molhar o rosto e tentar relaxar um pouco para a prova. E isso funcionou muito bem, porque Legal. eu já interrompi a leitura da prova porque eu sabia que o problema não estava sendo conhecimento, estava sendo mais uma ansiedade natural de início de prova. Uhum. Depois que você respira um pouco e relaxa, assim, aí consegue ir desempenhando. Então, esse foi um aprendizado que eu realmente consegui entender logo no início, porque talvez, se eu tivesse insistido em continuar a ler a prova, eu talvez não teria o mesmo resultado que eu tive. Então, aí, Nossa, não, com certeza. Quando a gente recebe a prova, eu também, eu fico muito nervosa. Aí, o que eu faço é, primeiro eu assino as coisas, sabe? Tipo, tem que pôr nome aqui. Aí eu ponho nome, assino.
Aí eu conto até 10, fecho o olho, também para dar essa resetada, né? Porque quando a mão chega a tremer, né? Assim, quando a gente começa a suar, eu falei, nossa, se eu pegar na prova agora vai derreter tudo. Mas depois o coração dá uma Dá uma acalmada de baixada. leve. Exato. E quando você saiu da prova, você sentiu que você foi bem? Aí você foi criando expectativa ou você ainda foi surpreendido? Como foi? Eu fui muito surpreendido, porque quando eu saí da prova, eu até conversei com a minha esposa no pós-prova aqui, eu falei para ela que eu não tinha ido tão bem na prova, porque eu saí com uma sensação não muito boa da prova. E quando a gente diz não tão bem assim, é não tão bem para ser competitivo, né? Porque Sim. a gente realmente tem umas sensações durante a prova, assim, que elas às vezes podem ser positivas, às vezes elas não são tão positivas. E aí a minha saiu muito confusa, assim, no sentido de, era aquela prova que eu fiz muito item, então acaba que se você fica um pouco mais inseguro também, se você tinha ou não que ter arriscado. Então, Uhum. quando eu corrigi a prova e botei no ONV, eu achava que eu não era uma pessoa ansiosa. Depois que eu conheci o tal do ONV, eu vi que eu O sou Olho na Vaga, assim, né? Para quem não conhece, olho na o Olho na Vaga, gente, é um site que acho que é olhonavaga.com, não ah, sei, dá para achar no Google, que você cadastra seu gabarito pós-prova, e aí todo mundo vai cadastrando lá, porque hoje em dia ele é super conhecido. E aí ele faz meio que uns rankings preliminares, uma previsão de mais ou menos qual vai ser a sua colocação e tal. E aí, muita gente agora tem esse hábito, né? Terminou a prova, já cadastra lá para ver como tá. Você pôs no dia mesmo? botei ela no dia, aí quando Uhum. saiu o gabarito preliminar do Sebrasp, eles realmente vão lá e atualizam, e o olho na vaga estava me colocando ali em segundo, terceiro. Eu falei, isso está errado, tenho certeza que Uhum. o pessoal muito bom ainda não colocaram as notas, ainda não colocou as Sim. notas e tudo. Aí eu fui acompanhando, vi que o volume de nota estava sendo inserido ali, até que eu fiquei colocado ali entre quarto e quinto colocado. Então, Uhum. ali, por ali, eu permaneci, né? Porque lá eles estavam só com a nota da Seu prova. objetivo. Então, quando eu vi que eu estava permanecendo em quarto e quinto, eu saí pesquisando, assim, tudo que era lugar, se esse site ele era confiável, como ele funcionava, porque gerou uma expectativa que eu não esperava de jeito nenhum. E quando saiu o resultado preliminar ali da prova do Sebrasp ali, já com a nota da discursiva, que eu vi que eles realmente acertaram. Aí eu falei, aí foi para mim a melhor coisa do mundo, assim. Eu fiquei, acho que uns 2 dias sem acreditar no que estava acontecendo, meio anestesiado, assim. Acho que a Uhum. ficha só está caindo nos últimos dias, assim, que eu realmente consegui Tá digerindo as esse resultado. Estou informações, né? digerindo as informações. Onde você estava quando você viu o resultado possível? Eu estava no meu trabalho. Eu não podia gritar, Laura. Eu não podia É gritar isso de que eu jeito queria nenhum. saber. E eu louco para gritar, eu chamei meu chefe, que ele é um grande, que ele é um grande amigo meu, assim. Eu falei, cara, eu não posso nem gritar aqui. Aí foi incrível, assim, porque no dia que ia sair o gabarito, eu fui e levei minha prova, né, para ver o dia que ia sair o Uhum. resultado junto com o gabarito definitivo. E o site do Sebrasco não abria por conta do volume de gente. Eu falo, meu Deus, Sim. isso eu quero me matar mesmo. Mas quando eu vi a nota e eu fiquei super feliz, assim, queria gritar, queria comemorar pra caramba, e não podia. Ai, Eu meu tava no Deus. trabalho. E aí você contou para sua esposa já no telefone? Como foi? Contei para ela que eu fiz a minha planilha de ranqueamento, aí eu mandei para ela assim, e ela também ficou feliz pra caramba, emocionada pra caramba. Foi Ai, um gente. momento muito bom, assim, sabe? Então, Ai, é bom demais, né? é Eu acho que muito é um bom. momento que coroa, assim, uma preparação, porque querendo ou não, sempre é um investimento ali de médio e longo prazo que a gente faz, todos os dias fazendo a mesma coisa, sustentando um hábito que não é fácil e que às vezes faz a gente abrir mão de muita coisa ali no meio do caminho para conseguir continuar, né? Então, Exato. a gente vê a aprovação, ainda mais uma aprovação dessas, né? A pessoa em primeiro lugar é muito surreal, assim, Bom, muito, muito e eu incrível. lembro ali que em 2012 tiveram muitos concursos assim para o judiciário, né? E eu Sim. sempre fui mal nos concursos do poder judiciário. Eu não sei o que que acontecia, era alguma coisa, um karma assim que eu tinha. Aí eu já fui fazer as provas do judiciário agora rezando para não acontecer o que aconteceu em 2012. Eu não ia bem nas provas. E, poxa, eu tô
tô super feliz, assim, com o desempenho, sabe? Muito feliz mesmo, assim. Uhum. E onde vocês moram? E onde você já sabe a lotação, onde vai ser? Pessoa curiosa. O Tribunal Superior Eleitoral, né, ele fica em frente ao setor de clubes aqui de Hum. Brasília. Ah, você já é de Brasília. Isso, eu já sou de Brasília, então para mim vai ser muito tranquilo, até porque como eu estou muitas vezes no clube, vai jogando tênis, então para mim vai ser ótimo ali, vai ficar bem em frente. Então o pessoal fala, ixi, agora vai jogar tênis todo dia. Nossa, Aí, vai mesmo. E agora pode à vontade, né? Jogar tênis. então, para mim ficou num lugar perfeito, assim. Eu sempre que eu passava em frente ao TSE, alguma coisa no meu coração dava, assim, sabe? Alguma coisa assim, eu falo, nossa, que deve ser muito legal de trabalhar. E Sim, depois que eu coloquei a nota no olho na vaga, eu até mudei o meu percurso de trabalho, eu passava em frente ao TSE todos os dias. para Fala, ver, né? veio ali para falar, eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui. Eu tenho um pensamento super positivo, sabe, assim, para dar certo. Ai, gente, é muito gostoso essa É sensação. muito Ô, Márcio, vou te fazer uma pergunta aleatória. Tem um doguinho atrás de você? bem. Esses aqui são os meus ruídos brancos. Eu só vi um, cadê? Você pode mostrar pra gente? Posso, Tenho curiosidade. eu tenho dois aqui, Ai, meu deixa eu Deus. pegar eles aqui Tá rapidinho. bom. Ai, gente, eu amo muito cachorrinhos. Eu tô vendo uma coisinha branca andando pra lá e pra cá. Ai, meu Deus. Ah, é aquele da Ig. Ai, meu Deus, que bonitinho. Eles são os meus ruídos brancos mesmo. Olha, Eles estudaram comigo todos os dias aqui. Todos os dias eles estavam comigo aqui estudando. ai, que bonito. A gravatinha, gente, eu não aguento. O cachorrinho de gravata, coisa, o lacinho, ai, que bonitinho. Eles faziam companhia enquanto você Quase estudava. o pé dormindo, roncando, por isso que eu falo que eles são meu ruído branco de concentração. Ai, que bonitinho, gente. Márcio, arrasou. Nossa, adorei saber mais de você, assim, dessa preparação. Aí, eu não sei se eu vou ser muito invasiva, mas você Fica, comentou que fica você ainda tem outros objetivos também no serviço público. Você pode compartilhar com a gente? claro que sim. Eu depois desse edital, né, que eu sempre quis, assim, antes de dar esse tiro mais longo, né, eu garantir uma carreira que fosse mais segura para mim e boa no longo prazo, né, que graças a Deus isso foi atingido agora com o, o TSE. Sim. Mas eu sempre tive um sonho, assim, desde 2012, em ser auditor do TCU. Ah, Então, o próximo objetivo que agora eu vou seguir, que eu acho que o edital não tem nenhuma previsão, e eu vou me dar uma oportunidade de fazer essa prova. Se der certo, vai ser ótimo. E se por um acaso não der certo também, tá tudo tranquilo também, porque eu quero me dar só uma chance de poder entrar nesse órgão, que também é ai, algo. gente, incrível. Eu escuto muita coisa boa sobre o TCU também. E ele já foi eleito algumas vezes, né? O melhor órgão para se trabalhar aí em Brasília também. Então, acho muito. Ai, vou ficar aqui torcendo. Pode Vai. contar comigo E eu nessa. vou usar muito seus mapas, pode ter certeza. Nossa, por favor, pode contar comigo nessa preparação também. Vou ficar torcendo para o próximo Tá concurso. certo. Ô, Márcio, para a gente terminar, duas coisas. Primeiro, onde os concurseiros podem te encontrar, se alguém quiser te mandar uma mensagem, acompanhar a sua nova trajetória aí nesse momento. Laura, isso tudo está sendo tão novo para mim, assim, né? Falar com vocês, assim, dar essas entrevistas, assim, né? Então, o meu Instagram é Márcio_Castro_01, né? Então, o pessoal pode me encontrar hoje no Instagram. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser alguma sugestão ou alguma dica, eu vou responder com o maior prazer, porque eu tive também algumas respostas durante essa preparação de pessoas assim que me deram um bom norteamento, então acho nada mais justo também do que se eu puder fazer alguma coisa para outras pessoas, eu possa fazer também. Então fica, quem quiser, vou estar super à disposição para ajudar, com o maior prazer. Ai, muito obrigada. E por último, também agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para o concurseiro que está se preparando, que ainda não conquistou uma primeira aprovação. Então, alguma dica, algum conselho, alguma palavra de incentivo para quem está nessa jornada agora também, que você queria ter ouvido lá atrás. Claro.
Com certeza, Laura. Acho que assim a primeira mensagem assim e dica que eu dou é que a gente tem que ter uma força de vontade muito grande e uma confiança na gente também de que vai dar certo, né? Durante a preparação, dúvidas vão surgir, medos vão Sim. surgir, e com certeza isso aí acontece com todo mundo, aconteceu comigo e vai continuar acontecendo quando eu tiver com outros objetivos também. Mas uma coisa fundamental é a gente manter a nossa disciplina, confiar no nosso processo de estudo diário, que realmente é aquele que melhor funciona para você, e que a resiliência, sabe, assim, de você não tiver, se você não ter ido bem em uma prova, saber o que que realmente assim você precisa evoluir, tentar aplicar no seu dia a dia. E uma coisa fundamental assim é a gente procurar um bom apoio dentro da nossa casa, sabe? Assim, dentro dos nossos familiares, porque a gente abre mão de muita coisa também para estar, Sim. né? Você abre mão de uma festa, você abre mão de um aniversário, e você conversando com a sua família, dizendo que isso é um objetivo que vai ser bom tanto para você quanto para eles também, eu acho que você consegue criar um ambiente que ele é muito mais favorável. O maior conselho que eu dou é persistência, confie em você, confie naquilo que você fez no pré-prova, porque por mais que você não tenha ido bem na prova, você tem que sair com aquela sensação que você fez tudo que podia ter sido feito para Uhum. aquele teste. Caso não tenha sido como o esperado, a gente tem todo o direito, sabe, pessoal, de ficar triste, de ficar chateado, de realmente ter um momento assim de luto, pode-se assim dizer, mas é catar os cacos mesmo assim e voltar realmente para os estudos, que com certeza vocês vão conseguir a tão sonhada aprovação de vocês. Isso eu tenho a maior certeza do mundo. Ai, com certeza, adorei. Com certeza essa conversa vai motivar muita gente a continuar, né, persistindo aí rumo à aprovação. Márcio, mais uma vez, muito obrigada e parabéns, né, por essa conquista. Estou torcendo aqui para que você seja muito feliz e realizado nesse novo cargo que você vai assumir, espero que muito em breve. E só um momentinho, merchan, rapidinho. Quem quiser conhecer também os mapas da Lulu, vou deixar aqui na descrição do vídeo aquela amostra gratuita para vocês conhecerem. E também o site do Estudei, para vocês darem uma olhadinha na plataforma, conhecerem também para organizar o estudo de vocês. Vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo. Márcio, muito obrigada mais uma vez, tá bom? Oi, Laura, eu que agradeço, viu? Obrigado por esse espaço, obrigado por ter trazido um pouquinho mais da minha experiência aqui. Eu estou sempre à sua disposição quando você precisar de alguma coisa. E, pessoal, podem confiar bastante nos mapas da Lulu, que eles foram fundamentais assim para o meu processo de estudo. Então, para mim, hoje, é um material que ele anda comigo o tempo todo. Então, fica aqui o meu agradecimento, porque você é uma das pessoas que fizeram parte dessa preparação. Então, obrigado por tudo mesmo. Ai, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.